Esse vídeo é referente às histórias de Doctor Who que acontecem entre o final da primeira temporada e o início da segunda temporada da série clássica. A priori, eu iria apenas deixar essa história no início do próximo vídeo, que será sobre histórias durante a segunda temporada da série clássica. Porém, ficaria muito extenso e decidi dividir assim, deixando um vídeo apenas para as histórias que se passam entre as duas temporadas. Bom, começa com a áudio história Rise and Fall, que é uma áudio história de Short Trips. Logo após escapar do reinado do terror, o doutor acaba materializando a TARDIS em um planeta diferente. Ele e Ian saem para averiguar o local, enquanto Susan e Bárbara olhavam o guarda-roupa da TARDIS. Os dois viram um ser meio equino e humanoide. E sua civilização, eles veem essa civilização ascender, florescer e desabar. Os dois acabam sendo considerados ícones religiosos. Eles faziam e preparavam oferendas para os dois periodicamente. A civilização cria até teorias sobre o que os dois poderiam ser. Para o Doutor e o Ian, se passaram minutos em que puderam ver uma civilização ser criada, expandida e acabar, mas para essa civilização passaram-se anos e até mesmo séculos. É uma história curta e porque até mesmo é uma short trips, então é só isso mesmo. The Library of Alexandria. O Doutor e os Companions materializam em Alexandria e decidem ficar umas semanas para descobrir verdadeiramente o que aconteceu com a Biblioteca de Alexandria. Ian começou a trabalhar para a biblioteca para pagar pelos quartos. No porto de Alexandria, um grupo de soldados liderados por Ian confiscam cargas de pergaminhos, visto que a lei estabelece que todos os pergaminhos devem ser entregues à biblioteca local. Ian acaba conhecendo uma jovem filósofa chamada Hipátia, ou Hipácia, na qual Bárbara sente ciúmes pelo entrosamento que ela está tendo com Ian, visto que pelo momento em que pousaram ali e pelo fato de Hipátia estar na biblioteca, eles estão a poucos tempos de presenciar o fim desta biblioteca. Hipátia mostrou um livro encadernado com couro a Ian. O livro contém uma descrição detalhada da Terra feita por uma raça alienígena para uma invasão. O doutor diz que parece ser de uma raça chamada Min. Quando o doutor segue em direção à tarde com o livro, Mins emerge do mar e move-se em direção à cidade. O doutor tenta dialogar com o Min para pará-lo, mas o Min responde, abre aspas, alguns dos humanos podem ter lido o livro, e a biblioteca é conhecida como um lugar de conhecimento e pesquisa. Portanto, para evitar que a história humana descarrile, eles precisam ser destruídas. Infelizmente, mas já era de conhecimento deles, a biblioteca é parcialmente destruída. Susan lembra que Miss possui uma fraqueza a uma certa frequência. O doutor queima o livro que prova a existência de aliens e que poderia descarrilhar a humanidade. Fazendo isso, o doutor atrasou a humanidade. Portanto, portanto, tendo seu objetivo concluído, os Mins vão embora. Ian se despede de Hypatia, beijando-a. O doutor admite ter enganado os Mins, fazendo-os acreditar que a destruição da biblioteca foi um golpe na história da humanidade, quando na verdade era para acontecer, e que a pedra que ele desafiou as crianças a moverem um dia se tornará a Pedra de Rosetta, monumento histórico. E dentro da tarde, Ian descobre que Bárbara e Susan salvaram tantos livros quanto puderam, trazendo-os para a nave e que eles vão ficar com eles, já que devolvê-los mudaria a história da humanidade. A áudio história Here There Be Monsters. Susan, depois de deixar a tarde, ela continua sendo acompanhada por uma voz em sua cabeça, que é conectada com um som de trovão. Como forma de silenciá-la, ela descreve o que aconteceu, como a voz começou. A tarde tem seu curso desviado. Eles pousam dentro de uma outra nave. Susan, os Companions e o Doutor saem. Encontram plantas, mas nenhuma pessoa viva, até que chegam na sala de controle e encontram Rostrum, o capitão. Ele é uma forma de vida vegetal criada geneticamente por humanos para dominar as naves. O Doutor debate com Rostrum por supostamente estar fazendo uma intromissão perigosa no espaço. Uma outra nave aparece e Rostrum se prepara para enviar mísseis em direção da nave.
Antes que o míssil acerte a nave, um tentáculo sai de fissuras no espaço e agarra os mísseis, o que prova que o doutor estava certo sobre os planos de Rostron estar danificando o tecido do espaço. O doutor revela que é possível fechar a fissura com a energia da tarde, mas a tarde ficaria sem energia e eles ficariam trancados naquele século. Susan desmaia e é encontrada pelo First Mate e é acudida por Bárbara. Eles desconfiam do primeiro imediato. Susan decide sozinha confrontá-lo e ele admite estar ali para parar Rostrum. O Doutor e o Ian pegam First Mate de surpresa capturando-o. First Mate assume uma aparência humana de acordo com as memórias de Susan. Segundo ele próprio, ele poderia consertar a fissura, mas isso custaria a vida de todos eles. Se ele voltasse à sua forma original, ele drenaria a energia deles e ainda mais rápido. Susan pergunta ao First Mate se ele poderia retornar à sua forma original gradualmente, para dar-lhe tempo para escapar. E ele concorda, ele faz. E Susan e os outros correm para a tarde. Depois que eles voltam, Rostrum estava morto e First Mate deixou uma carta para fora revelando reconhecer a benevolência e inteligência das pessoas. A voz de First Mate ressoa sempre na cabeça de Susan, e é ele que a faz decidir no futuro seguir sua própria vida longe do Doutor e da Tarde. The Flames of Cadiz. O Dr. Susan Barber e Ian pousam com a Tati na Espanha no passado. Eles falam com o padre e durante isso, um jovem de descendência africana, chamado Esteban, que luta com os guardas para poder entrar numa casa, é parado. Essa casa está em chamas e Ian tenta intervir e os dois são presos. E mais tarde, Ian é acusado de ser um espião inglês. Ian e Esteban são levados para execução. O Doutor e Susan se disfarçam de cardeal e servo enviados pelo Papa e se apresentam para o rei Felipe II da Espanha. O Doutor consegue convencer de que Ian é um membro importante e que, se o matar, perderá informações. Bárbara confronta Dom Miguel, um suposto comerciante que se propôs a ajudá-los. O doutor, ao chegar juntamente com o rei na execução, intrometem, mas o padre sussurra algo no ouvido do rei e ele retira o manto do doutor à força. O doutor é acorrentado e Lorenzo, amigo de Dom Miguel, joga bombas como forma de distração. O doutor acusa Ian e Bárbara de estarem tentando mudar a história, mas eles revelam-se estar, na verdade, tentando colocar a história nos trilhos de volta, já que na verdade é Francis Drake tem que invadir o porto de Cadiz, atrasando a partida da armada. Ian consegue ficar a bordo do navio de Drake e acaba se decepcionando com ele. Barbara descobre por Susan que, por culpa da teimosia do doutor, Francis pode estar indo para uma armadilha. Dom Miguel escuta e quer denunciá-los. Antes que o doutor fosse preso, a tropa de Drake ataca Cadiz. Ian desembarca. Ian salva Drake dos escombros e Bárbara convence Miguel que tem que deixar as coisas acontecerem e não se intrometer. O padre tenta prender o doutor, mas Esteban mata ele. O doutor e os companheiros se despedem de Esteban e conversam com Dom Miguel, que revela ser, na verdade, Miguel de Cervantes. O doutor e os companheiros partem na tarde. The Destination Wars. A TARDIS pousa em um container. Através da TARDIS, a Bárbara descobre que o ano é 2003 anos espaciais. Robat, guardião da cidade, pergunta se são amigos do inventor. Eles revelam que são apenas viajantes. Susan descobre que o inventor fará um discurso público mais tarde. Rina conta que esse planeta se chama Destination. Ian e Bárbara deduzem que o ano 2003 espacial se refere à idade desde que os ancestrais vieram do outro planeta. O doutor e os outros partem ao prédio de administração da cidade. Tana deixa Bárbara, Ian e o doutor sozinhos após receber uma comunicação, e enquanto isso, Susan está em outro lugar. Ian busca Susan e eles são levados ao inventor. Susan reconhece ele como o mestre. O mestre tenta persuadir Ian de que ele pode levar ele e Bárbara para casa. Susan tenta avisar Ian, mas o mestre usa suas habilidades hipnóticas em Susan para ficar quieta. O mestre conta que o doutor é um criminoso entre seu povo. Susan acorda e tenta fugir. O doutor descobre e confronta o mestre. O mestre revela que sua TARDIS caiu ali no planeta por um erro e que seu laboratório é sua sala de controle da TARDIS. Ian e Bárbara fogem para um bunker.
O mestre quer obrigar o doutor a ajudá-lo. Rina fica brava porque as guerras que acontecem ali são produtos da manipulação do mestre. E ela vai até a torre de comunicação interromper os bombardeios. O mestre rouba a chave da tarde do doutor, ameaçando Susan e hipnotizando Bárbara e Ian. Os três entram na tarde e vão embora, deixando Susan e Doutor presos. Ian e Bárbara conseguem sair do transe, armando para o mestre e enganando-o e trancando em uma sala da tarde. O doutor faz o mestre admitir que ele parou em Destination porque roubou uma tarde defeituosa. O mestre implora para o doutor não deixá-lo em Destination, mas ele ignora. O doutor desmaterializa a Tardes e materializa em outro lugar. Ian sai e leva um tiro. The Great The Great White Hurricane. É uma história que é uma continuação direta do áudio anterior. Enquanto Bárbara e o doutor tentam cuidar de Ian por causa do ferimento, Susan é raptada por um gangster que fugia da polícia. Enquanto Bárbara leva Ian ao hospital, o doutor tenta convencer o policial a ajudar. O doutor encontra outro homem, mas ele diz que não pode ajudar, porque ele acabou de sair da prisão e é o irmão do sequestrador. O sequestrador de Susan pede ajuda para ele conseguir comida. Ele revela não querer machucá-la, e ele não tem uma arma real. Ele só quer ficar fora da prisão. Bárbara vê o calendário deixado por um médico. É 12 de março de 1888. Ela descobre que estão prestes a enfrentar a grande nevasca de 88 que matou várias pessoas. Ela corre para contar ao Ian que eles precisam ir embora. Bárbara e Susan decidem ajudar Rosalita, que estava com uma perna enfaixada, a voltar para casa em segurança. Susan descobre que a gangue Alley Dogs quer matar Patrick, o sequestrador, por vingança por ter matado um membro do grupo. Patrick confessa a Susan ter matado o cara por engano. Enquanto isso, o doutor convence Daniel, o irmão do Patrick, a ajudar. Daniel e o doutor encontram Patrick e Susan. O doutor consegue convencer as gangues a ajudar a salvar as pessoas do rio congelado. Ian consegue ajudar a Rosalita a encontrar seu marido e filho. Patrick se rende para a polícia e Daniel vai com ele. Ian e Barbara se encontram com Susan e o doutor. O doutor grita dizendo ter uma ideia de como levar Barbara e Ian de volta para casa. Ou melhor dizendo, de volta para o seu tempo. The Invention of Death. O doutor explica que a ideia dele é puxar um estilingue do tempo girando a tarde em sentido cronológico 180 graus de volta à Terra no tempo deles. A tarde começa a balançar e através da câmera eles podem ver um local parecido com a Terra, mas que a tarde diz ser outro lado do universo. O doutor e Ian saem para explorar o planeta desconhecido. No caminho, eles veem várias criaturas. O doutor assusta a criatura e pede para levá-lo ao líder deles. Enquanto isso, Susan e Bárbara saem da tarde e encontram Brina e Charlon. Na vila, um Ashtalon joga uma lança na Bárbara, ferindo ela fatalmente. Os Ashtalons se perguntam o porquê ela não se cura igual eles. Eles são seres imortais. Brina tenta entender o que é o amor e ela acaba perguntando se Ian ama a Bárbara, mas diz existir vários tipos de amor. Charlan pergunta mais sobre a morte ao doutor. Eles acreditam que, teoricamente, Bárbara possa ter se tornado imortal devido às células Ashtalans usadas para curá-la do ferimento. Eles escutam uma comoção e descobrem vários Ashtalans cercando um Shaq caído num tom rosado. Bárbara acredita que pela primeira vez um Ashtalan morreu. O doutor examina o cadáver no laboratório e determina que a habilidade de regeneração deles são limitadas em duração. Então, eles chegam a uma conclusão de que os Ashtalans são sim mortais, mas que regeneram rápido e que pode significar a extinção deles. Ao sair do laboratório, descobrem que mais um morreu. O doutor determina que possa ter sido envenenamento e faz indagações se a praga é natural ou foi feita por alguém. Charlan desaparece e Ian a encontra. Ela afirma que ela é responsável por isso. Ela está envenenando seu povo com a amostra de sangue da Bárbara. Ian cai da janela durante a discussão. Ela literalmente inventou a morte para o seu próprio povo. Por isso, o nome do áudio. Susan suspeita e vai procurar Ian. Encontra ele quase inconsciente. A multidão de Ashtalans ajuda dando parte de si para ressuscitá-lo. O doutor vai até a tarde com a substância que foi usada para envenenar, junto com o Charlan e Ian. Ela revela que ele estava realizando experimentos. O doutor fabrica uma vacina. Charla tenta salvar o bebê Ashtalan que foi criado no laboratório por ela, Brina e o doutor. Mas ele foge e ela corre atrás dele salvando.
mas se contaminando no caminho. Ela entendeu o sentido da morte e lamenta não ter mais tempo para estudá-la. O doutor cria mais vacinas e deixa instruções. Brina acalma o bebê. O doutor e os Companions partem e materializam na Terra, porém na época e local errado novamente. Aparecem samurais cercando a Tardes, enquanto o doutor e outros estavam andando em direção a um rio próximo. Esse áudio foi criado para explicar várias coisas que ficaram em abertos em histórias no passado, como o fato de Sarah Jane Smith afirmar que Barbara e Ian não envelheceram em anos. Bom, a explicação criada foi que eles são imortais ou semi-imortais, por causa desse acontecimento dessa áudio história. The Barbarians, The Barbarians and Samurais. Bárbara, imediatamente ao ver samurai, conclui que estão no Japão no século XIX, numa época em que os estrangeiros são banidos e executados. O doutor e Bárbara são capturados por samurai vermelho, enquanto Ian e Susan são salvos por camponeses local. Knox coloca o doutor e Bárbara sob sua proteção. Ele conta ter desertado do exército britânico após Waterloo e veio para o Japão em busca de emprego como mercenário, mas foi capturado e forçado a trabalhar por Mamoru. Knox pergunta se eles conhecem Capitão Hamilton. Knox consegue convencer Mamoru para ele poder levar o doutor até os marinheiros britânicos, mas Bárbara teria que ficar. Keiko revela para Ian e Susan que está apaixonada por Okada Shumei. Keiko tenta levar o doutor e Bárbara para fora, mas são separados por Eiji. Knox leva a doutora até Hamilton. Hamilton confirma a história do amor, revelando não o conhecer. Knox mata Hamilton. O Ian encontra o doutor e o leva embora. E Eiji descobre e captura Susan, levando para o castelo junto com a Tarde. Shumei faz Ian usar sua velha armadura de samurai para entrar furtivamente no castelo. O doutor segue Eiji. Eiji luta com o doutor e perde. Ian e Shumei são pegos por Knox. Eiji confessa a Mamoru sua tentativa de começar uma rebelião. Mamoru o mata. O doutor consegue negociar com Mamoru em troca de fazer algumas bombas de fumaça. O doutor pede mais pólvora do que precisa, preparando algumas bombas reais para Bárbara e Susan usar. Knox pede o doutor para adicionar enxofre à fumaça, para tornar um gás venenoso. O doutor finge aceitar e encena uma luta com Ian chamando atenção. O ataque do exército Shogun começa e o doutor e os outros veem uma oportunidade de ir embora. Mamoru pergunta quem eles são. Bárbara conta sobre o futuro do Japão e ele os deixa ir. Knox enfrenta Shumei e Ian. Knox morre em luta e Daimyo comete seppuku. Não vou explicar o que é porque o YouTube não permite. Susan recupera Tardes e após se despedirem do Keiko e Shumei, eles partem e pousam em outro lugar e nada parece funcionar. Então o que resta é sair da Tardes. The Phoenicians. Ao sair, Susan deduz que é uma antiga cidade fenícia. O nome da cidade é Tiro. Eles conhecem Elissa de Tiro e logo após o Pigmalião. Elissa salva os quatro, mas logo depois ela é atacada por um assassino. Porém, Ian a salva. Como forma de gratidão, Elissa leva-os até sua casa como convidados de honra. O rei ordena que capturem Ian e tragam-o até ele. Ian se recusa a responder as perguntas e é condenado a fazer parte do sacrifício inaugural do navio. O doutor tenta impedir e acaba preso. O capitão do navio, que discorda de várias ações de Pigmalião, aparece junto a uma figura encapuzada que descobre que é Ian e que está vivo. Elissa revela que tem intenção de fugir de Tiro e manda colocarem a Tardes no navio. O doutor consegue fugir, mas chega tarde demais no porto e é capturado novamente, e seu executor, Ayaruk, chega para derramar sangue. Elissa conta que estão indo para Chipre e que está interessada romanticamente em Ian. Susan encontra na tarde Eneida de Vigílio e começa a ler, pois conta a história de Dido. Susan conta a teoria de que Dido, a rainha mítica, possa ser Elissa e comenta como ela vai fundar Cartago. Elissa pergunta se Bárbara é casada com Ian. Ela nega, e Bárbara descobre que Elissa planeja colocar ela e Susan como acólitas no Templo do Amor, que é um mercado de prostituição. Ela conta a Ian. Ian e Bárbara confrontam Elissa sobre deixar Susan no templo. Ayaruk aparece com o doutor. Eles dizem que o rei está chegando, portanto devem se apressar. O doutor revela que Ayaruk
derramou sangue matando os ratos de sua cela. O rei chega. O doutor, com a ajuda de Ian, pega o bronze e reflete em um ponto do navio do rei, que acaba pegando fogo. Eles fogem. Bárbara afirma que a história de Dido termina com seu coração partido por um homem chamado Enéas. O doutor diz que as datas não condizem com a destruição de Roma e fundação de Cartago. Porém, Bárbara retruca afirmando que o nome Enéas soa como Ian. Elissa diz que Ian pode ficar com sua esposa, Bárbara. Contudo, ele deverá governar com ela. Bárbara diz que não são casados. E Pigmalião tenta matar Elissa com um escorpião. O doutor entra na tarde e começa a fazer barulhos com ela. Ele proclama que eles são dos deuses. Ian se despede e diz que ela deveria nomear a cidade de Cartago. O doutor e os três entram na tarde e se desmaterializam e a tarde começa a ter microexplosões. TikTok Road. A tarde começa a faiscar. O doutor não consegue fazer nada. A tarde é atraída para um planeta próximo e faz um pouso forçado. Ian, Bárbara e Susan acordam em um deserto sem lembrar de como e quando saíram da tarde. Eles ouvem um barulho de tic-toc, tipo um metrônomo ou um relógio, e ouvem um grito direcionado a eles. Eles seguem. Susan conclui que eles estejam vendo ecos temporais, podendo ser do passado ou do futuro. Eles encontram o doutor. Eles examinam o eco e eles ouvem novamente o som de tic-toc. Um dos ecos era o Senhor do Tempo, que diz a Susan, Chesto. Quando Susan vai em direção dos outros para falar da mensagem do eco, o eco do futuro do Ian aparece e avisa para ir embora depressa, senão irão morrer. O doutor encontra dois sérios, Hall e Kata, que revelam que chegou lá da mesma forma. O doutor deduz que o planeta interfere em naves espaço-temporais. O doutor Ian e Bárbara encontram um item, um Zero Cabinet, um tipo de bolso fora da realidade. Susan e Hall encontra Nocta, que acredita que os outros querem roubar seu Zero Cabinet. Ian e Bárbara foram perseguidos por uma criatura e o doutor ficou para trás. Ian e Bárbara se encontram com Susan, os dois contam a ela o que aconteceu com o doutor. Uma mulher aparece e começa a falar com eles, dizendo que tem uma chance de salvar o doutor. Eles devem encontrar a tarde rapidamente. Nocta acaba devorada por um cesto. Eles encontram um dos ecos da tarde. Eles iam partir, mas o eco do doutor e a mulher aparecem e dizem para não ir. Eles saem da tarde e Ian é atacado. O doutor percebe que a mulher misteriosa é na verdade Susan e que estava presa lá há tanto tempo que se desprendeu do tempo. E se o plano dela der certo, a futura Susan presa ali nunca vai existir. O doutor reaparece pedindo para que as duas Susan se retoquem. Elas se tocam e o tempo desenrola. O doutor consegue voltar e eles partem daquele lugar. Susan sugere redirecionar o campo de força da tarde. O tremor para os motores jogam eles para fora do curso. Eles debatem sobre onde estão agora e o doutor abre as portas. Return to Scarrow. For the First Doctor. É um vídeo postado no YouTube do canal da Big Finish, uma animação onde mostra a tarde pousando em Scarrow e mostra vários elementos de Scarrow. Esse vídeo é, na verdade, uma propaganda de alavancamento para o lançamento de uma audio-história que se passa em Scarrow. Audio-história Return to Scarrow, ou Scarrow. O doutor abre a porta e repara que estão em Scarrow, mas o planeta Scarrow anos após a última chegada deles. Os níveis de radiação caíram, a vegetação está voltando. Eles encontram um Thrall que o leva para a cidade. Enquanto isso, eles não sabem que os Daleks sobreviveram e estão os observando. Sun vai perseguida por um Dalek e consegue fugir e se encontra com o doutor. Triana, uma Tau, encontra o Dalek Supremo e diz que eles estão trabalhando juntos e mostram que os dois Daleks não estão armados. O Dalek Supremo encontra uma passagem secreta que leva-os até a cidade. Triana não sabia. Portanto, eles abandonam o pacifismo e ordenam que sejam capturados. Mas Dylan escapa. Triana é morta, mas o doutor é poupado. Ian, junto com um tal Jiden, entra na cidade furtivamente. Jiden luta contra o Dalek Supremo, resgata o doutor e Susan. Ian invade a estação e destrói os Daleks dentro dela. Ian aumenta o poder que está sendo alimentado na cidade e sobrecarrega, destruindo os Daleks e a cidade. Eles acreditam que os Daleks morreram de vez, mas os Tals não.
e se precavem. O doutor e os companheiros partem na tarde, e quando a tarde pousa, as portas se abrem com um rangido. Last of the Romanovs. O áudio começa com o doutor pousando à tarde no século XX e o Nicolau, o último czar da Rússia, testemunhando a materialização da tarde através da janela. O doutor e Ian saem para investigar e são levados por soldados. Susan e Barbara encontram Anastácia e descobrem que a tarde foi retirada do local que chegou. Barbara e Susan são levados ao consulado para recuperar a tardes, enquanto o doutor desmaia e é cuidado pelo Grigori Nicolin. No consulado, Thomas Preston convence Barbara a se disfarçar de freira para uma missão de reconhecimento no local onde está a família real. Susan convence Barbara. Ian e o contra-revolucionário Makenkov são atacados e fogem. Ian e o contra-revolucionário Makenkov são atacados e fogem. Ian finge ser um agente de Lenin, Stalin e Trotsky, distraindo e nocauteando o guarda. Yurovitsky tenta forçar o doutor a matar a família real e jogar os corpos na mina. Susan, Ian e Barbara perseguem o Makenkov até uma casa onde encontram o doutor e Yurovitsky. O doutor e os companheiros, sabendo que não podiam fazer muito, seguem para o consulado buscar a tarde. Susan e Barbara ensinam a Anastasia a controlar os batimentos cardíacos, dando a entender que talvez a Anastasia poderia ficar viva. Mas Barbara compreende que não. O doutor e os companheiros entram na tarde e partem. For the glory of Earth. À tarde se materializam. A Susan sai e os outros ouvem um grito. Bárbara, Ian e o doutor encontram um homem chamado Daddy Dominos e Marshall Mooney. Eles veem um aviso na parede: saia ou queime. A Susan pede para o doutor revelar como eles chegaram ali, mas ele não faz. As portas se fecham e Barbara encontra uma escotilha. Susan vê um ser chamado Bruskin. O doutor vê uma válvula, porém antes de fazer algo entra na sala um esquadrão de guerreiros Dominus. Bárbara e Ian fabricam ferramentas improvisadas. O doutor vê sua chave sônica ganhar vida e insere no portão da cela e usa a chave para causar um curto-circuito. Daddy Dominus reconhece que a glória de Earth deve ser reconquistada. O doutor e os companheiros entram na tarde e vão. Aqui é estabelecido que o primeiro doutor tem uma chave de fenda sônica, só não usa com frequência, e não é mostrado na série clássica. Durante a estadia do primeiro doutor, só é mostrada com o segundo doutor. The Hollow Crown. A tarde pousa em Shoreditch, porém em 1601. O doutor e os outros saem e veem vários guardas reais em um rosto familiar. William Shakespeare. Lord Essex Robert Devereux tenta convencer Shakespeare a adiar a peça. Entretanto, o doutor intervém, fazendo uma mágica com a chave de fenda sônica. O doutor ajuda o mensageiro ferido e ajuda Shakespeare a decifrar alguns versos de Essex. Susan encontra o baú com versos de manifestação. Robert acusa Shakespeare de traição e o doutor prova sua inocência com uma carta falsa. Durante a peça, o doutor percebe que a manobra de Essex era matar a Rainha Elizabeth I. Eles então assustam o assassino, fazendo a adaga cair, impedindo a tentativa de assassinato. E eles partem para tardes e vão embora. The Fishman of Kandalinga. Essa história é difícil de dizer cronologicamente onde fica. Sabe-se que fica após Key of Marinus, mas também antes da segunda temporada. Portanto, irei deixar aqui no meio. O doutor pousa tardes e sai, ficando encantado com a vida marinha do planeta, dando um jeito de locomover a tardes para outro lugar neste planeta. Ao pousar novamente, eles encontram homens-peixes e ele as reconhece. O doutor volta para a tardes comer e observar os homens-peixes. Porém, ele é levado pelos Vords e é interrogado e acorrentado. O doutor é levado para uma cúpula e conversa com o Vord. O doutor agarra a antena do Vord e quebra, sendo impossibilitado de controlar os outros Vords, avançando e o destruindo. O doutor volta para Tardes e vai embora. E a gente tem que considerar que provavelmente os Companions do doutor esteve esse tempo todo dentro da Tardes, porque cronologicamente é o único jeito que faz sentido. The Last Days. Há algumas semanas, a Tarde pousou na Judéia, onde se juntaram ao acampamento de Flávio Silva. Bárbara, que está acordada, e vê Ian ensinando os Zealots a lutar contra os romanos. O doutor tenta ajudar os romanos, tentando desfazer qualquer mudança na história que Ian esteja tentando fazer.
O doutor tenta convencer Silva de que tem dois espiões no acampamento. Ian finge matar Bárbara e então se junta aos restantes dos homens de Eleazar. Quando todos, exceto os tenentes de Eleazar, morrem, o Ian é sorteado para matar o restante. Eleazar revela ter manipulado o sorteio. Ele se mata na espada de Ian. Ian e Bárbara se juntam ao doutor, que debate com Flavius sobre o destino dos dois. O doutor parte na tarde com Ian e Bárbara e Susan. Nothing at the end of the lane. Bárbara e os outros pousam em um planeta, onde é atacada por um parasita da mente, o que faz ter várias visões distorcidas sobre os acontecimentos de quando ela seguiu Susan até Shoreditch, conhecendo o doutor e a Tardes. Nessa visão, inclusive, ela beija o Ian, mas depois ela é curada pelo doutor. Meyer e Clay. Ian e os outros pousam no Afeganistão, durante a Primeira Guerra Afegã. Eles foram capturados pela tribo Juzai. Um tempo depois, o grupo foi atacado. O Dr. Susan e Barbara são levados sob custódia de Khan. Ian conversa com seu carcereiro, Zahir, que abre um poço e coloca Simmons contra Ian. Ian luta para não ser jogado no poço. Simmons escuta alguém lhe chamando no poço. Os homens de Zahir jogam Simmons no poço. Zahir ameaça julgar Ian, porém guardas invadem o local salvando-o. Ian, sem pensar, acaba jogando Zahir no poço. Isso fica em seus pensamentos, o atormentando. O Ian e os outros partem. The Duke's Folly. No Velho Oeste dos Estados Unidos, Ian se mete em um duelo por causa de um cara que insultou Susan. Enquanto isso, o doutor e Barbara se passam por Conde Foreman e filha. Ian e Susan tentam descobrir mais sobre a família de Joy. Barbara revela que David, o Duque, foi expulso da universidade e perdeu seu dinheiro em apostas. Doutor revela que está tentando cuidar de David porque uma vez o pai de David salvou ele e Susan. A mansão acaba pegando fogo e Ian e Susan se encontram com Barbara e o doutor na Inglaterra. David e Joy se casam. David agradece pela atenção de Ian e doutor, dizendo que seus pais jamais deram tamanha atenção para ele. O Ian tenta contar ao doutor, mas ele não quer ouvir. O doutor e os companheiros vão embora. The Mother Road. O doutor e os outros ficaram presos em Chicago porque o doutor apostou à tarde e se perdeu. Eles viajam até a Califórnia para recuperá-la, se divertindo pelo caminho como se fosse uma viagem normal. Em Califórnia, o doutor, durante um leilão, admite que a Tardes estava o tempo todo em Chicago e que mentiu porque achava que eles precisavam de férias. E assim acaba a história. Room for Improvement. O Dr. e Ian visitam Praga em 2908, no futuro. Susan e Barbara permanecem na tarde. Os dois escutam sobre uma peste azul que anda atacando os cidadãos. Eles vão ao hospital descobrir sobre isso. O doutor examina o paciente e o Ian escuta uma conversa de um médico. O doutor conta a Ian que essa peste foi criada por uma facção política. O Ian fica contaminado e o doutor desenvolve um antídoto dando a Ian e ajudando os outros pacientes. O doutor e o Ian revelam a fonte da infecção e depois saem discretamente. Tell Me You Love Me. O guarda florestal Alf encontra e leva quatro estranhos, Doutor, Susan, Ian e Bárbara, até um abrigo, sendo recebidos por uma mulher, Mabel Clutterhope. Bárbara fica ansiosa e foge do abrigo. Ian lembra que o pai de Bárbara morreu na Segunda Guerra Mundial. Bárbara encontra seu pai e o abraça, e um tempo após o ataque aéreo termina. Sarah, que estava no abrigo, fica presa em escombros. Com isso, Ian e o doutor se mobilizam para ajudá-la. Bárbara descobre que seu pai não é seu pai. Na verdade, aquele ali é um alienígena que a ataca, mas ele fica enfraquecido. Ela leva o alien até o doutor. O alien revela ser um Bancharai, que vivem de endorfina do amor. Os aliens se transformaram em seres iluminados e desapareceram. The Rainmakers. O Dr. Ian, Bárbara e Susan se encontram com o rei Henrique V. Bárbara explica ao doutor que o campo de guerra, por causa da chuva, fica cheio de lama, impedindo a movimentação e favorecendo a vitória dos arqueiros ingleses. O doutor diz que eles têm que fazer com que tudo aconteça do jeito que é para acontecer, ou seja, ter certeza de que a presença deles não mudou o curso do tempo.
e com isso eles tinham que atrasar todos. Mas o rei estava determinado a continuar. Henrique confunde Ian com um traidor. Ian e Bárbara acabam nocauteando o rei. O Ian e o doutor constroem foguetes, e Bárbara distraíam as pessoas com uma competição de bebida. Bárbara é perseguida, mas foge e se encontra com Ian. No dia seguinte começa a Batalha de Agincourt. Logo antes de partirem na tarde, eles viram a primeira chuva de flechas lançadas pelos ingleses. A Star is Born. Uma nave estranha transmitindo um sinal de socorro que atraiu a tarde. A Gravio, um dos tripulantes da nave, sai de sua sala e encontra com o doutor e os companions na frente da tarde. Ele revelou que uma doença atacou Kinneret, seu planeta, e essa doença impedia a reprodução, ficando à mercê de criar novas vidas através de biogênese celular, mas que também traziam consequências como reduzir a expectativa de vida do ser. O Dr. e o Ian vestiram trajes anti-radiação e foram procurar o local do vazamento no reator. O doutor descobriu que isso tudo foi fruto de sabotagem e traição por parte de um dos membros. Rhodes é preso. É revelado que uma das tripulantes estava grávida e não tinha ficado estéril por causa da radiação. Ela entrou em trabalho de parto enquanto a nave era destruída, mas todos entraram na tarde que se materializou em um local seguro, deixando os tripulantes, a grávida em segurança e deixando o prisioneiro com os tripulantes. The Wanderer. Eles pousam na Rússia em 1903. O doutor vê uma nave pousando na Terra. A tarde não conseguiu identificar o que era. Com medo de ser alien tentando ou não impedir o curso da história, ele decide seguir. Chegando em um vilarejo, ele conhece Grigori Rasputin. Só que o doutor acaba adoecendo Ian e Rasputin. Vão buscar remédios. Quando eles voltam, Susan e Bárbara estão desaparecidos e o doutor e Sam inconsciente. Bárbara volta e conta que Susan viu um objeto estranho e começou a agir agressivamente, sendo levada embora. Eles vão procurá-la. Grigori toca na máquina e absorve as partículas de Cronon, que deixava o doutor doente, e com isso Rasputin conseguiu ver o futuro, e ele queria mudar o futuro favorecendo a Rússia. Eles são capturados, o doutor é interrogado por Danressa, forçando-o a levar até o dispositivo, ameaçando matar ele em Bárbara. Danressa toca no objeto, mas o doutor fez uma alteração fazendo com que quem tocasse voltaria ao passo desevoluindo e transformando-se em seres feitos de óleo, ou seja, sendo derretidos. Rasputin cai confuso. O doutor conecta ele ao sistema telepático que superaquece e causa um curto-circuito, eliminando suas visões do futuro. O doutor e os companheiros depois disso vão embora. Domain of the Void. Ao pousar no planeta Hydra, os al- o almirante diz a eles que estão em um planeta coberto completamente por oceano. O Hopeful é afundado e com isso a Tardes também. Eles veem um submarino com um Vord dentro. E depois de Ian nocautear o Vord, o bote salva-vidas também afunda. Ian interroga o Vord, mas ele não diz muita coisa. E Ian acaba conhecendo a Mira, filha do almirante. Eles chegam em Predora City e lá descobrem que os Vords estão de posse da Tardes. E essa descoberta causa uma confusão que resulta no almirante baleado e na Susan e Ian cercados dentro da tarde. É contado que o plano dos Vords é transformarem os Hydrons em Vords, com uma máscara que altera o código genético. E no meio disso, eles encontram Bárbara, que diz que o doutor foi capturado. O doutor tenta começar uma rebelião e destruir os motores marítimos dos Vords. Tarlac pega Susan como refém e ameaça pôr a máscara nela que é impedido. Ian luta contra Vexel, que cai nos geradores e o doutor explode as máquinas. A rebelião é paralisada e os Vords são levados ao Tribunal da Justiça Galáctica. O doutor e os companheiros partem na tarde. Flywheel Revolution. Essa é uma história solo do doutor, porém, Ian, Bárbara e Susan estão separados do doutor. A história começa com Frank, um robô rover com problema de cronometragem, ficando parado no mesmo horário. Frank jura ter visto um monstro. Frank e Toby procuram um monstro e encontram um doutor tentando desativar a barreira magnética.
Ele diz que está apenas tentando reunir as peças necessárias para escapar e encontrar sua neta e professores. Frank, ainda aterrorizado, acusa o doutor de ser um monstro por desmembrar robôs que já foram pessoas. O doutor se reconcilia com Frank. E lhe aconselha a cobrir a barreira com areia, que após 2 dias as baterias se esgotarão. O doutor consegue partir para um mundo externo, onde provavelmente Susan, Ian e Bárbara estão. E o Frank pode viver o seu resto da sua vida. The Age of Endurance. À tarde, esposa e Bárbara questiona onde está, pois tudo está escuro. A porta do local está fechada e eles são rendidos por soldados. Ian vê sombras se movendo e descobre criaturas reptilianas, os Shifts. Susan e Ian tentam libertar o Doutor, Bárbara e Toby das criaturas chamadas Shifts. Bárbara captura... Bárbara foi capturada pelo líder dos Shifts, Aaron, e o Doutor consegue escapar junto com Ian e Susan. O Doutor usa seu conhecimento de radiação para consertar um detector que permitirá navegarem através de uma fenda. Mila revela que a antiga civilização foi afetada por uma explosão estelar que tirou a capacidade de procriar e forçarem a construir corpos sintéticos. Mila foi responsável pela criação dos Shifts, sendo assim a mãe deles. Sendo Aaron o primeiro Shift a ser criado. A nave recebe um ataque e fica à deriva. Ian toma controle da nave jogando-a contra um bolsão de gás e o doutor acaba sendo ejetado, enquanto Susan e o engenheiro tentam restaurar a luz. O engenheiro é atacado por um shifter e Susan escapa. Susan consegue sabotar a transmissão dos shifters. Ian e o shifter começam a lutar. Ian joga o shifter no duto que o leva para o reator, matando. O doutor envia um sinal e é encontrado. O doutor cria um plano enviando um falso sinal aos shifters. Eles paralisam os shifters com granadas e salvam Barbara. Toby e Mila se sacrificam. O doutor e os outros vão embora. Eles se despedem e partem. E is for Susan invade uma cela da prisão, perguntando pelo doutor. Perguntando pelo doutor e em Bárbara, pois ela tinha acabado de ver um homem emitindo raios pelos dedos no pátio da prisão. O doutor tentou o impedir e no caminho ela perdeu eles de vista. Ela leu a mente de um dos guardas ouvindo sobre um projeto Spear. Ela acaba libertando um cara intitulado Arma E, ou Virgil Winters. Eles, eles fogem para uma base e vem uma mensagem de bem-vindo de volta à Arma I. A mensagem era da Arma A, uma IA. Eles derrotaram a Arma C e vão reiniciar a Arma A, contudo são atacados pela Arma D. E Susan entra na mente da Arma D fazendo atacar a Arma A. Reis explica que seus superiores usaram Virgil para fazer genocídios na guerra. Susan entra na cabeça de Rage, fazendo experimentar toda a dor e arrependimento de Virgil. Eles reativam a arma A. Rage luta com Virgil. Rage acaba morrendo na explosão. Susan se despede de Virgil e espera pelo doutor. A Long Night. O ano é 1964. Joan Wright, mãe de Bárbara, deixa a polícia fazer uma procura por evidências na casa dela, pois Bárbara está sumida há um ano. E como já se faz um ano do desaparecimento, o caso está frio e paralisado. É revelado que os dois professores que sumiram, no caso Bárbara e Ian, foram substituídos na Coal Hill School por outros professores, ou seja, eles perderam os empregos deles. Bárbara conta ao doutor que ela teve um sonho que voltaria para casa em breve, e ele diz que a Tarde tem poderes telepáticos. Enquanto isso, Joan acorda de um sonho na qual ela vê sua filha dizendo que vai voltar para casa. Hour One. Doom, uma assassina contratada de uma empresa, sai cambaleando machucada de um baile. Com o tempo de vida contado, ela liga para seu escritório. Terry atende, porém Doom é interrompida pelo chamado de Jill Doom. É revelado que ela deveria ter matado seu alvo. O primeiro doutor estava lá, mas ela não conseguiu matar o alvo, inclusive. Ela precisa do doutor para consertar tudo. Agora ela tem 24 horas para encontrar o doutor novamente. Ela então pega uma lista e parte à procura do doutor. Hour of Time. Depois de muito procurar pelo espaço-tempo, a primeira reencarnação do doutor, ela o encontra novamente. Estando de volta ao ponto de início, ela chega novamente no mesmo salão de baile que esteve 24 horas atrás.
Ela percebe que não tem um alvo para bater. Daí ela percebe que foi enviada para matar ela mesma no passado. Mas ela encontra uma figura que ela achava ser a morte, mas na verdade era o primeiro doutor. Diz que à tarde não conseguiu sair daquele local desde que ele, Susan e Ian e Bárbara pousaram lá, pois ficaram presos na anomalia temporal de Doom. O plano de doutor era que o plano do doutor era que ela matasse a ela do passado, que iria matar a outra ela do passado, anulando-se antes do primeiro assassinato acontecer, que criou o paradoxo. Porém, Doom atira no braço, impedindo de que a outra ela a mate completamente e causando um incêndio. Doom vai atrás de quem ordenou a morte dela e descobre que foi Terry, por nunca ter sido valorizada pela Lesser Order of Oberon, a ordem pela qual ela trabalha. As sombras atacam Terry e a mata, deixando Doom livre. O doutor dá um boá para Doom e parte. Doom se despede e parte para suas próprias aventuras, agora com um novo objetivo. Drácula. O livro começa dando a entender que Drácula está de volta na cidade. À tarde, pousa na Inglaterra com o doutor e os Companions. Eles veem um jornal sobre um outro corpo encontrado morto, o corpo de uma garota. Eles chegam em um hotel. Nesse hotel, eles conhecem Van Helsing, que foram lá para investigar. O doutor e os Companions foram assistir uma peça de teatro sobre a lenda de Drácula. No meio disso, Ian desaparece. Ele, na verdade, foi pego e controlado por um vampiro. Decidiram se juntar e procurar Ian. Eles descobrem a existência de vampiros em Whitby, encontrando os corpos de pessoas atacadas por vampiros. Eles encontram Ian, mas ele estava agindo estranho, ele estava em transe. Mais tarde, após procurarem em livros sobre vampiros, eles conhecem Alucard. Eles descobrem que o tempo todo os vampiros e o próprio Drácula têm se escondido em plena vista, fingindo ser humanos. Eles acabam indo para um baile no hotel. O Dr. Ivan Helsing acaba dando uma pequena pancada na cabeça de Ian, que o tira do transe. Eles param a vampira que estava causando problemas na cidade, e o Drácula também. O doutor e os outros partem na tarde. City at World's End. A Tardes pousa na cidade de Arcaven, que sofre uma chuva de meteoros e deixa a Tardes soterrada debaixo da terra. Bárbara se esconde no subsolo. Susan é ferida e levada para o hospital. Ian e o doutor ficam juntos. Devido a uma guerra, sobraram poucos habitantes restantes nessa cidade. O doutor descobre que os edifícios de Arcaven estão iluminados e lotados de robôs autômatos, dando a aparência de que a cidade está lotada de habitantes, quando na verdade não está, criando essa ilusão de que tem mais habitantes do que o número real. No hospital, suspeitam de que Susan é uma alienígena devido à sua anatomia, por causa que ela tem dois corações. O doutor investiga uma criatura chamada Creeper. O doutor percebe que o verdadeiro obstáculo para a sobrevivência do povo de Arcaven pode não ser a catástrofe planetária em si, mas sim os planos secretos, as desconfianças e o próprio medo. Bárbara descobre sobre o Creeper e o segredo da ilusão da cidade. O doutor e os outros companions se reúnem para expor a conspiração e o verdadeiro estado da cidade, para garantir que a nave seja usada por aqueles que merecem, não por aqueles que querem a manipular, e conseguir libertar a Tarde dos escombros. E assim eles fazem e partem. The Witch Hunters. A Tarde pousa em Massachusetts, em 1692. O doutor fica uns dias fazendo reparos na Tarde e Susan e Barbara instalam-se em uma taberna, se passando por viajantes de Boston. O doutor tenta se apressar, sabendo que começará em breve o julgamento das bruxas. Ian e Barbara, mesmo sabendo o que vai acontecer, ficam horrorizados e se sentem obrigados a intervir. As pessoas descobrem a Tati e encontram Bárbara dentro dela lendo o livro, acusando-a de bruxaria. O doutor e Susan tentam, o doutor e Susan tentam impedir e acabam descobrindo suas habilidades telepáticas de Susan, chamando a atenção do juiz Colin e o reverendo. O doutor forja documentos e usa a superstição local contra ela própria para salvar seus companheiros do enforcamento. No entanto, o doutor é forçado a fazer uma escolha perturbadora. Para garantir a segurança de Ian, Barbara e Susan e preservar a linha do tempo, ele tem que deixar algumas das pessoas inocentes de Salem sofrerem e morrerem conforme a história se desenrola. The Thief of Sherwood.
A tarde se materializa em uma cela na masmorra do xerife de Nottingham. O doutor e Bárbara tentam ajudar uma moça chamada Marian sair da cela, mas acabam sendo presos juntos. Susan e Ian descobrem que Ian é sósia do Robin Hood. Eles descobrem que Robin Hood rouba os ricos e também os pobres, ao contrário do que eles achavam. O xerife planeja executar Ian, pensando que ele seja Robin. O doutor faz um acordo com o xerife. A libertação segura de Ian em troca do doutor lhe ensinar os segredos da alquimia. Robin e seus homens planejam atacar o castelo, mas Robin acaba morto no ataque. O doutor convence, o doutor convence os homens de Robin a continuar a atacar o castelo e salvar Susan e Marian. Eles conseguem e Ian distribui o ouro de Robin aos aldeões, uma ação que, juntamente com as histórias românticas de Marian sobre Robin, se torna a fonte das lendas sobre Robin Hood. O doutor e os companheiros vão embora. Sobre o livro Doctor Who Campaign, An Adventure in Time and Space, ou Burning Artemis, que estava em produção, chegou a ser concluído, porém, devido a divergências entre a publicadora BBC, publicadora de livros de Doctor Who, e o escritor, eles acabaram não postando esse livro. E com isso eles pediram que fosse criada outra história com o doutor conhecendo o Alexandre o Grande. E é por isso que eu não vou contar essa história como canônica, por dois fatos. Ela não é canônica por não ter sido lançada oficialmente. O próprio escritor, ele vazou o livro anos após na internet. É, e por causa que, mais tarde, anos após, foi criada uma história, Farewell Great Macedon, que eu já falei sobre ela, em que o doutor conhece Alexandre o Grande pela primeira vez. Ou seja, se eu considerar essa história como cronológica, existirá uma confusão cronológica em que o primeiro doutor conhecerá pela primeira vez duas vezes o Alexandre o Grande.